evangelho é propagado por aqueles que creem no nome de Jesus e transmitem então o recado dado pelo Senhor, que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho significa as boas novas. O evangelho é a palavra de Jesus instituída aos nossos corações para que possamos transmitir a vontade de Deus a todos aqueles que se devem ajuntar a nós, como diz o Senhor Jesus, todos do mundo poderão ouvir essa palavra. E nós estamos aprendendo como a Igreja de Cristo sofreu e sofre até hoje, aqueles que realmente vivem para Jesus. Vemos como a igreja começou, como que foi o momento do Pentecostes, como que eles foram cheios do Espírito Santo, como foi o primeiro milagre que aconteceu através desse trabalho da Igreja de Jesus, como também já tiveram represálias por conta do primeiro milagre, foram presos, foram açoitados, foram impedidos de falar do nome de Jesus pelos grandes religiosos da época, os fariseus, saduceus, escribas e tantos outros. E também como o anjo de Deus abriu a cela para que eles passassem e de forma milagrosa ninguém pudesse ver, e eles lá no templo mais uma vez pregando a palavra, e eles dizem, pela terceira vez eles falam, olha, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E aí então se levanta um chefe dos fariseus, um homem chamado Gamaliel, e ele entende e diz com todas as letras, olha, se a gente tirar a vida desses homens, nós vamos ter problema com toda essa grande multidão, que agora já não são mais 12 discípulos, já não são 120 que estavam no cenáculo cheio do Espírito Santo, mas agora são 5.000 pessoas. Na primeira pregação, 3.000 pessoas, na segunda já tinham 5.000 pessoas que estavam já seguindo a Jesus Cristo, né? Como louvor que nós sempre entoamos com o missionário na abertura do Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho. E assim vamos, né? O pastor não canta bem não, mas a intenção é que nós possamos sempre seguir a Jesus Cristo. E agora nós vemos então Gamaliel falando com todas as letras, dizendo, olha, se esta obra vem do céu, ninguém vai poder parar. Se ela vem de Deus, ninguém vai impedir. Agora, se é dos homens, fique tranquilo que logo vai acabar e ninguém vai nem lembrar mais dessas pessoas. Agora, se é de Deus, a gente pode bater, pode açoitar, pode matar, mas não acaba. Louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos começar, quando a igreja ela teve esse grande crescimento, essa vitória, né? Porque é uma vitória eles conseguirem continuar pregando. E aí então, eles precisam então de cuidar de coisas do cotidiano da igreja. Trabalhos, por exemplo, de os necessitados, das viúvas, a entregas de cestas básicas, que são trabalhos sim pertinentes também à igreja, né? A igreja também deve ter esse trabalho e ajudar as pessoas que estão em algum tipo de necessidade. E para isso, os apóstolos, estes que tinham o dom da pregação, que tinham o ensinamento de Deus, que eram cheios do Espírito Santo, eles não podiam deixar o trabalho grandioso para levar, né, a palavra a outras cidades, a outros países, a espalhar o evangelho. Eles precisavam levantar pessoas do local, desses convertidos, desses que andavam com o Senhor, que eram cheios do Espírito Santo, para continuarem esse trabalho, para que os missionários, né, os apóstolos fossem em campo e ali a igreja que já estava instituída, ali houvesse pregações e os trabalhos pertinentes à igreja tivessem pessoas dispostas a ajudar. Nós, na nossa igreja, nós intitulamos de obreiros, né? Aqui a Bíblia fala até a instituição dos diáconos, a instituição dos obreiros, aqueles que vão colaborar com a obra de Deus, entregando parte da sua vida, do seu trabalho, por amor a Deus. Capítulo 6, versículo 1 fala assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os que eram hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que está acontecendo aqui? Os hebreus, de certa forma, vamos entender que todos os lugares nós temos que ter ordem e decência.
E a igreja de Cristo precisa ter um cuidado, isso olhando até para esse texto você consegue perceber, que nós não podemos ter os nossos queridinhos. Nós não podemos ter pessoas que nós damos mais atenção e outros que damos menos atenção. No entanto, que você vê que aqui são gregos convertidos ao Evangelho, gregos convertidos a Cristo Jesus. E nós temos que ter sempre um cuidado. Eu vou dizer para você que já é um cristão antigo, uma pessoa que está chegando agora, independente do seu tempo com Jesus, um cristão novo convertido precisa de cuidados, para que ele não identifique falhas em Cristo, porque nós estamos errando. Então entenda, muitas pessoas vão olhar para Jesus, vão afastar-se de Jesus por conta das falhas dos homens. Então nós temos que aprender sempre a dar o bom testemunho. E aqui está acontecendo o seguinte, tinha assim as viúvas que eram hebreias e as viúvas que eram gregas. E na separação das cestas básicas, quando estes alimentos, que era uma porção dada para as mulheres necessitadas, que elas não trabalhavam, aí então vinha uma porção de alimento para cada senhora que era viúva. E agora, nesse momento, você vê que os gregos começam a perceber, puxa vida, por que as viúvas hebreias são atendidas primeiro do que as viúvas que são gregas? Eu entendo que quem está chegando tem que ser tratado ainda melhor. Né? As pessoas têm que ser bem tratadas. Eu sempre ensino aos obreiros da igreja a cumprimentarem todas as pessoas, a darem atenção para quem está chegando, falar com todos, não desprezar ninguém, mas quem está chegando quer se sentir abraçado, quer se sentir acolhido. Então a gente tem que ter esse cuidado para que as pessoas que estão chegando, principalmente estes gregos que tinham uma fé totalmente contrária, que tinham um ensinamento totalmente contrário, recebendo agora o Evangelho, eles tinham que dar esse cuidado. E aí então acontece o seguinte, os apóstolos entenderam que poderia ter problemas com isso. Versículo 2. E os 12, os discípulos, que agora apóstolos levando a palavra, convocaram uma multidão de discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, que sejam 7 varões. E olha que para servir a mesa, para colocar a cesta básica de comida na mesa das viúvas, nas casas das viúvas. É um trabalho que qualquer pessoa, olhando, né, quando eu falo qualquer, não é desprezando, mas qualquer pessoa pode levar uma cesta básica, um prato de comida para alguém. Só que olha a recomendação. Pense na igreja de Cristo quando ela começou e como ela tem que ser até hoje. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela é a base fundamental para a igreja de Cristo atual. Então faça essa assimilação. Por quê? Olha o que diz esse comparativo, né? Aí ele fala: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões que tenham boa reputação. Quem faz a obra de Deus tem que ter uma boa reputação. O que é uma boa reputação? Uma pessoa que transmite que ela é uma boa pessoa, não é uma pessoa maligna, não é uma pessoa que quando vira as costas sai xingando todo mundo, é o fofoqueiro, é o que fala mal do vizinho, que fala mal do pastor, que faz reunião para mandar o pastor embora, sabe? Essas pessoas, elas não são pessoas de boa reputação, então essas pessoas não são escolhidas. Mas ele fala, chame 7 pessoas, 7 homens que vão fazer essa obra, que eles tenham muita boa reputação e sejam cheios do Espírito Santo. Olha a recomendação. Então, pastor, eu estou precisando aqui, vamos colocar qualquer pessoa. Não, não se coloca qualquer pessoa para fazer a obra. A obra é feita por pessoas que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. É uma recomendação da igreja de Cristo, a base de Cristo. Os apóstolos entenderam, nós não podemos colocar pessoas bem intencionadas. Porque pessoas bem intencionadas, elas podem ter boas intenções, mas ela pode não ser cheia do Espírito Santo e alguém pode alfinetá-la, alguém pode fazer alguma coisa contra ela e ela explodir, ficar nervosa, fazer mal a alguém. Então, compreendo que pessoas assim, para estar à frente da obra de Deus, tem que ser pessoas já com um coração quebrantado, já uma pessoa já cheia do Espírito Santo, cheia de amor, cheia de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de paciência, de fé, de coração que tem domínio próprio.
São pessoas que elas estão já com o coração em Cristo Jesus, que não estão ainda em tratamento. Esses devem ser os obreiros de Deus. Aí ele diz: esses são cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, este trabalho de ajudar as pessoas é um trabalho que a igreja considera importante. Ajudar quem precisa. Nós também fazemos isso aqui. Pessoas que precisam de comida, pessoas que precisam de roupas. Claro que nós temos tudo em medida, nós não conseguimos abraçar o mundo todo, mas à medida daqueles que estão à nossa volta, os que estão necessitados, nós vamos, entregamos cobertas, entregamos roupas, entregamos comida, para que Deus possa abençoar essas pessoas através deste pequeno trabalho que fazemos. Agora, essa igreja está levantando essas pessoas que são cheias do Espírito Santo, de boa reputação, e pessoas que, eu acho que talvez seja tão importante isso, que sejam pessoas de sabedoria, que não sejam aquelas pessoas que puxam a sardinha para os hebreus e deixam os gregos de lado. Não, vou ajudar quem é meu amigo. Nós não temos que ter esse coração, pelo contrário, os que estão melhor deveriam estar dando o ensinamento, o exemplo para os que estão chegando, né? Dar a vez para quem está chegando, mostrando um coração realmente quebrantado. Aí então, eles falam, isso é importante para a igreja. E aí então acontece o quê? Versículo 4, olha o porquê que é levantado novas pessoas. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então ele diz, e este parecer contentou a toda a multidão. Para aqui um pouquinho, quer dizer então que o Pedro, que era o líder dessa igreja, ele chama a atenção e fala, gente, nós vamos perseverar, nós vamos continuar trabalhando para o reino de Deus, nós não vamos servir cestas básicas, porque nós temos um trabalho aquém, nós temos um trabalho acima a fazer. Este trabalho da cesta básica é importante. Preciso de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que vão fazer um trabalho como se fosse nós mesmos colocando a mão na massa. Mas nós vamos continuar na palavra e na pregação. Então, o líder da igreja, o pastor, aquele que está pregando a palavra de Deus, ensinando, ele deve se esforçar na palavra e na pregação. Então, entenda que não me interprete de maneira errônea, não me compreenda de maneira errônea, porque assim, nós sabemos que o pastor ele tem muita atividade, atendimento, é visitar a ovelha, é tratar a ovelha, curar a ovelha, limpar a sujeira da ovelha, tem muita coisa imbuída que está dentro do caráter, que está dentro do coração do pastor. Mas ele entendeu que se eles ficassem presos nas comidas, eles acabariam deixando de pregar. Então entenda, a comida perece, mas a palavra nunca perecerá. Então, nós temos que alimentar quem tem fome, mas também, principalmente, os que têm fome e sede de justiça, que precisam da palavra. Os que precisam da palavra, precisam de pessoas como os apóstolos, que vão pregar, que vão ensinar, que vão doutrinar as pessoas a conhecerem ao Senhor. Aí, então, todos entenderam, é verdade, vamos levantar mais gente para essa obra. Agora começa o nome dessas pessoas. Olha quem foi chamado. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Levantaram mais quem? Guarde o nome dessas pessoas, porque lá, ao decorrer desses estudos, nós vamos ver o nome delas novamente, né? O Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Levantaram essas pessoas para esse trabalho e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então veja que a igreja começa, esse trabalho tão bonito. Agora levantaram mais 7 discípulos. Estes agora receberam uma imposição de mãos. Como interpretar isso, pastor? É uma unção. A Bíblia fala que o maior abençoa o menor. A intenção dele dos apóstolos impor as mãos sobre esses novos discípulos, esses novos obreiros, a intenção é que eles coloquem no seu coração que estes líderes estão passando uma responsabilidade do coração deles. Uma bênção no alto da cabeça deles.
e eles então agora continuam essa obra. E eu acho muito importante falar que por ter colocado essas pessoas a esse trabalho, diz a Bíblia que a palavra de Deus crescia. Quer dizer, então esse trabalho, essas coisas que são concernentes à igreja, que são, que faz parte da igreja, não pode impedir que a palavra deixe de ser pregada. Por isso a palavra tem que ser pregada em todo tempo anunciar a palavra de Deus, em todo tempo falar do nome de Jesus. Então, a palavra cresce à medida que os obreiros, aqueles que vão ouvindo a palavra, vão entendendo em seu coração e vão colaborando e vão se deixando usar para abençoar o trabalho. Agora, uma das coisas bem importantes, o homem que nós vamos falar a partir de agora é o Estevão. O Estevão, ele tem algo peculiar na vida dele, algo particular, que eu digo para vocês que o homem que foi trabalhado por Deus, que foi ensinado por Deus, que se rendeu aos pés da cruz, que se rendeu a Jesus Cristo, ele agora é um homem que serve às mesas das viúvas. Pastor, precisa ser cheio do Espírito Santo para isso? Precisa de ser uma pessoa de boa reputação para dar um prato de comida para alguém? Pastor, precisa? Eu vou dizer para você, talvez aos olhos carnais não precise, qualquer pessoa possa fazer o bem, dar um prato de comida. Agora, para enfrentar o diabo, para enfrentar as oposições espirituais, porque a obra de Deus não é física. A obra do Senhor, nesta vida que vivemos, nós fazemos obras com atitudes, como diz a palavra em Tiago, a fé sem obras é morta. Nós temos que ter obras, nós temos que ter atitude, sim. Mas a nossa vida, a nossa maneira de conduzir as coisas é de modo espiritual e não físico. Então, para fazer algo físico, precisa primeiro tratar o espiritual. E agora o Estevão vai provar para nós a necessidade de todas as pessoas que fazem a obra de Deus, que elas sejam cheias do Espírito Santo. Por quê? Vamos lá. Capítulo de número 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir uma blasfema contra Moisés e contra Deus. Veja só como que é a religiosidade. A religiosidade para não perder, o religioso para não perder, para não ficar por baixo, ele prefere falar mal, ele prefere inventar, ele prefere criar uma mentira para tentar derrubar o cristão. Aí você veja, irmão, o Estevão era o entregador de cestas básicas, o entregador de comida para as viúvas, porém, quando ele precisava pregar, ele não era leigo, não. Ele tinha a sabedoria do Espírito Santo. Por isso que todos nós que vamos conduzir alguma coisa na obra, seja uma cesta básica, seja atender uma pessoa na porta da igreja, seja uma pessoa que vá abrir um culto, por exemplo, que vai começar a cantar, que vai tocar uma bateria, que vai tocar um teclado, uma guitarra, um baixo, independente do instrumento. Alguém que vai, por exemplo, orar, impor as mãos sobre a cabeça de alguém para poder mandar um demônio embora, para poder curar a pessoa em nome de Jesus. Essas pessoas, nós temos que entender que precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas pastor, não é qualquer um que pode fazer a obra? Vamos entender, qualquer pessoa pode fazer a obra de Deus, desde que ela tenha essas bases. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter boa reputação, ela precisa ser uma pessoa com a sabedoria de Deus. Como que se alcança a sabedoria de Deus? Ah, pastor, fazendo teologia, fazendo estudos bíblicos. Sim, essas coisas agregam, trazem sabedoria e conhecimento também, mas nós precisamos de ler. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus.
esses ensinamentos trarão para mim, para você, para todas as pessoas que ouvirem, trarão conhecimento. A ponto de que se alguém bater de frente com você, trazendo para você uma coisa que não é lícita segundo a palavra, você tem sabedoria para lidar com isso. Você tem que ter entendimento. Não, mas a palavra não diz assim. Jesus fez isso, isso e isso. E eles não podendo vencê-lo, porque ele tinha tanta sabedoria, tanto o entregador de cesta básica, ele fez com que os que eram religiosos fizessem uma mentira contra ele, porque eles não podiam vencer na palavra, porque a palavra que o Estevão falava queimava o coração e eles não queriam aceitar porque eram duros de coração. Aí eles inventam uma mentira e falam de Moisés. Eles falam, olha, este homem está pregando para a gente aqui, está xingando Moisés, está falando mal de Moisés. E essa mentira, você sabe que principalmente os hebreus, quando falavam mal do Moisés, então era momento de briga. Porque Moisés era como Deus para eles, né? Eles tinham Moisés como Deus, o libertador. Moisés era um homem que foi usado pelo Senhor, mas eles tinham essa fé. E aí então, olha o que acontece, versículo de número 12. E excitaram o povo, ou seja, foram alimentando no coração do povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Quer dizer, pegaram ele, levaram no meio de um monte de gente num conselho e fizeram assim. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Moisés, ele é ovacionado, ele é levantado ali como o próprio Deus, né, diante de todo aquele povo. Só que o que está acontecendo aqui é, Estevão, ele é pego, mais uma vez acontece, que os cristãos estão passando por uma represária, sendo apedrejados, sendo zombados, sendo achingalhados, sendo escarnecidos, né, no meio de muitas pessoas. Uma coisa é você falar algo tete a tete, face a face. Outra coisa é você colocar e expor uma pessoa diante de uma multidão. E eles, expostos, colocaram testemunhas compradas. Compraram testemunhas. Olha, você vai lá e vai falar que ele falou mal de Moisés. Ó, você também. Você vai lá e vai falar que ele falou mal de Moisés. Ah, esse aqui falou mal, eu não vou falar de religião, mas esse aqui falou mal não sei do que, esse aqui falou mal do santo tal, esse aqui falou mal não sei do que. Gente, nós não temos que falar mal de ninguém, nós só temos que abrir a palavra e falar de Jesus. Agora, se algum outro ela dá crédito às coisas que não são Jesus, a simpatias, a certos ensinamentos que não dizem respeito ao Evangelho, tira fora que isso aí não é de Deus. Agora, tudo com base bíblica, tudo com a palavra, tudo partindo do princípio de como a igreja começou. O Estevão está ali, sabe? Aquela pessoa no meio das pessoas. Esse Estevão não presta, ele mentiu, ele falou para nós, ele falou mal de Moisés e tal, ele vai destruir o templo. Aí está Estevão olhando para aquela multidão e diz a palavra que o rosto dele brilhava como se fosse um anjo. Quer dizer, eu consigo interpretar isso, que ele estava ali vendo a maldade daquelas pessoas, vendo a ignorância daquelas pessoas, enquanto ele não havia feito nada. Ele não fez nada para essas pessoas. Ele, na verdade, pregou Jesus Cristo. E toda vez que você ouve o evangelho verdadeiro, sem aumentar, sem tirar, quando você ouve a palavra, ela queima o coração. E eles sentiram esse ardor no seu coração, porque quando você está precisando de uma palavra, a palavra vem como um bálsamo, para te ajudar, para te manter, para tirar você do pecado. Mas aquele que é duro de coração, ele ouve a palavra e fica com raiva. Eu já tive, como um pastor, nesses anos pregando a palavra, pessoas que no culto levantou e foi embora. Já tive pessoas que saíram, levantaram e disseram assim: olha, enquanto esse pastor estiver pregando aqui, eu nunca mais volto nessa igreja.
e nunca tive sequer uma fagulha, uma centelha que sai da minha boca para poder brigar com uma pessoa, para poder discutir com essa pessoa. E essa pessoa saiu brava, eu sei lá por que cargas d'água. Porque o diabo, ele incita as pessoas. E quando a pessoa não quer deixar o que está errado, o evangelho não vai ser bom mesmo. Você não gosta de palavra porque você sabe que você está errado. Por isso que você não gosta. E aí então Estevão, como anjo de Deus, ele está ali cheio da palavra. Eu vou só começar o capítulo 7, eu não vou ter tempo de pregar todo ele, mas eu quero mostrar para você que o entregador de cesta básica, o entregador de comida para as viúvas, ele faz algo que marca toda a história da igreja. Versículo 1 do capítulo 7 agora. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, esse sacerdote que podia dar o veredito entre si ou não, de apedrejar, de matar, pergunta para ele: é verdade o que estão falando aqui, ô Estevão? E ele disse: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e dirige-te à terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe a esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e se sujeitaria à escravidão e o maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto saíram e me serviram neste lugar. E deu-lhe um pacto da circuncisão. E assim gerou Isaque, circuncidou o 8º dia. Isaque, Jacó e Jacó, os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, livrou das suas tribulações, deu graça, sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Bom, eu não vou continuar aqui porque você entendeu o que está acontecendo. Perguntam: verdade isso que está falando aí, Estevão? Aí Estevão começa toda a história, desde Abraão, de Isaque, Jacó, dos 12 patriarcas, de José no Egito. E ele chega a Moisés. Lá no versículo 52, ele chega a Moisés, ele fala de tudo a respeito de Moisés. E veja que este homem que está falando é um homem simples, o entregador de sopa, o entregador de cestas básicas, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra. Você precisa ser conhecedor da palavra, para que ninguém, desculpe a expressão que eu vou usar, mas que ninguém engula você com ensinamento mentiroso. Porque se você não tem conhecimento, facilmente você é enganado. E ele fala: olha, Moisés foi uma bênção, só que vocês endureceram o coração quando Moisés falou. E outra coisa, tanto Abraão quanto Moisés falaram de Jesus, que Jesus viria para nos libertar. E aí lá no versículo 52, onde eu quero tentar chegar ao final do capítulo 7, porque se você puder na sua casa, leia todo o capítulo 7. Mas o tempo meu é pouco, então por isso eu preciso continuar aqui no 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Quer dizer, vocês mataram todos os profetas. Todos que Deus mandou, vocês foram contra. E agora vocês acabam de matar Jesus Cristo. Vocês mataram ele. Aí o versículo de número 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha como vale a pena você ser cheio do Espírito Santo. Quem talvez não poderia falar assim: que adianta andar com Jesus? Aí ó, tá todo mundo contra mim agora. Eu comecei a andar com esses crentes, eu me converti ao Evangelho, eu sou de Jesus Cristo. Olha aí agora, tô no meio de uma multidão me apedrejando, tentando me matar. Irmão, a obra de Deus, ela carece de pessoas que estejam dispostas a morrer pelo Evangelho, a doar sua vida para que o Evangelho continue.
E o que está acontecendo agora? No meio de uma roda de pessoas todas escarnecendo e zombando, porque a Bíblia fala que eles rangiam os dentes. O ato de ranger os dentes dá a entender que eles estavam com ódio, com raiva. Ele sabe de tudo sobre nós. Ele tem sabedoria no seu coração. Ele conhece a Deus. Ele conhece a nossa história. E ele continua falando desse Jesus. Aí eles enchem as mãos de pedras. E aí o versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ninguém destes religiosos, destes homens maus, duros de coração, viram que ali estava um homem manso. Um homem que não tinha maldade em seu coração e nenhuma de suas obras demonstravam que ele seria um homem mau. Pelo contrário, ele fazendo o bem, ele foi apedrejado. Então entenda que pessoas que pregam o evangelho, pessoas que vivem, eu estou dizendo que pregar o evangelho não é só falar como eu falo aqui não. Você prega o evangelho pela tua conduta, pela tua vida, como você trata as pessoas, como você ensina as pessoas, como você perdoa as pessoas, que tem pessoas que ela pode ser cristã, mas quando ela vê o pecado de alguém, ela já mata a pessoa no coração dela. O amor verdadeiro ajuda o que pecou, ensina, dá palavra, ama o perseguido. E agora, este que vê o céu aberto, o que Estevão está vendo é algo sobrenatural. Ninguém está olhando para o céu, ninguém recorreu a Deus para fazer essa barbaridade com ele. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele está vendo Deus. Muitos que estão sendo apedrejados estão vendo o Senhor agir. Muitos, apesar de tanta labuta, de tanta maldade, aqueles que fazem a obra com amor estão vendo Jesus, estão vendo o Senhor. E por fim, termino com você aqui, e expulsando da cidade, o apedrejaram, e estas testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, olha como que o Estevão morreu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morre o primeiro mártir da igreja cristã. Morre o primeiro homem que entrega a sua vida pela pregação do evangelho. E isso aconteceu com muita naturalidade para o Estevão. Ele morreu apedrejado, sofrendo. Mas ele termina dizendo: Jesus, esse povo não te conhece, por isso que eles estão me fazendo isso. Ele termina com as falas de Jesus na cruz: Pai, perdoa porque não sabe o que eles fazem. Então, eu entendo que para poder servir à mesa, para tocar, para cantar, para pregar, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria de Deus. Porque Estevão demonstra que o que ele passou e passaria quantas vezes necessário fosse. Porque você veja que Estevão, ele morre falando do Evangelho. Ele morre falando de Jesus. Ele morre falando do céu. Ele morre vendo o céu aberto para ele. Aleluia. Glória a Deus, a igreja de Cristo é assim. Ela é apedrejada, mas ela nunca vai acabar. Porque contra a igreja de Cristo, as portas do inferno nunca prevalecerá. Amém? Uma oração quero fazer a você. Pai, abençoe os enfermos e os doentes agora. Que nestas águas que a Ti consagro agora sejam águas purificadoras. Que cure os rins que estão, meu Pai, parando. Que cure, meu Pai, o fígado. Que cure, meu Deus, os intestinos. Que passe agora nos pulmões. Que passe, ó Deus, nos sistemas respiratório, sistema nervoso, sistema ósseo, no sistema imunológico,
no sistema sanguíneo, passa, meu Deus, de veia em veia, passa, meu Pai, na tireoide, passa, Jesus, com teu poder, no alto da cabeça, a planta dos pés. E todos que estiverem com algum mal, alguma doença, alguma enfermidade, sejam curados, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água para a glória de Deus.